você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Hoje o tema do nosso devocional é mais uma pergunta para nós. E a pergunta é: impossível? A nossa leitura bíblica será lá no livro de Atos, capítulo 12, dos versículos 13 ao 17, que diz assim: Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Hoje o versículo-chave é lá em Atos mesmo, capítulo 12, só que é o versículo 5, que diz assim: Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Provavelmente você já deve ter passado por situações que achava que eram impossíveis de serem resolvidas. Muitas vezes, em momentos assim, pensamos que nem vale a pena orar por isso. Não há o que fazer, não tem como resolver esse problema. O livro de Atos relata que Herodes prendeu alguns seguidores de Jesus e Tiago foi morto. Percebendo que a perseguição lhe dera popularidade, o rei resolveu prender Pedro para julgá-lo. Os outros cristãos passaram a orar por ele com todas as suas forças, e de forma milagrosa Deus libertou o apóstolo por meio de um anjo e abrindo os portões da prisão. Ao se ver livre, Pedro decidiu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos. Ali, muitas pessoas estavam reunidas para orar. A cena descrita no texto da leitura de hoje chega a ser engraçada. Rode fica tão eufórica ao reconhecer a voz de Pedro que o deixa plantado do lado de fora, sem abrir a porta, e corre para anunciá-lo aos demais. Estes só acreditam quando verificam pessoalmente que era realmente o apóstolo que estava ali. Só então ele consegue pedir licença para falar e descreve como o Senhor o tirara da prisão. Apesar de ser uma história atípica, a postura daqueles cristãos é muito parecida com o que fazemos hoje. Às vezes nem oramos por algumas situações ou então pedimos a Deus algo muito importante, mas que parece impossível e temos alguma dificuldade para crer que Ele realmente vai intervir. Mas veja bem, oramos justamente para Deus agir naquelas situações em que nós não podemos mais fazer nada. Há problemas que podemos resolver e Deus espera que o façamos. Há soluções que só o Senhor pode trazer e nestas Ele espera que confiemos nele. Quando pensamos que há situações impossíveis de serem resolvidas por Deus, o que isso expressa sobre a nossa concepção de quem Ele é e do que Ele é capaz? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Vamos iniciar o nosso dia então com essa reflexão que o Senhor traz ao nosso coração de coisas impossíveis. Se a gente for pensar no que a gente está vivendo, não existe uma solução para amanhã de pronto. Isso parece ser impossível, mas aqui a palavra diz que tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. E existe uma outra passagem que eu gosto muito, que Jesus fala que a nossa fé, ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda para que a gente diga para esse monte, sair daqui e para lá, e assim o monte nos obedecerá. Eu tenho certeza que alguns, de nós já se depararam, já nos deparamos com a situação da gente pedir um milagre impossível para Deus
e ele não realizar. Isso não quer dizer que deixou de ser possível para ele, quer dizer que não estava dentro dos planos dele. E aí existe uma linha muito fina entre o que Deus faz porque nós pedimos e o que Deus não faz porque nós pedimos. Se Deus desse todas as coisas que a gente pedisse, se todos os impossíveis que a gente coloca para Deus fossem resolvidos a partir de uma oração, como será que o nosso caminho seria? Mas é importante que a gente continue, apesar do não do Senhor, que a gente continue acreditando no impossível, que a gente continue acreditando nos milagres, apesar de não acontecer um milagre que a gente pediu. E nessa manhã que a gente comece com essa reflexão de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas a gente precisa também acreditar que nós podemos obedecer à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e sempre será agradável, apesar de não parecer. Amém? Vamos orar, vamos entregar a nossa vida a Deus, pedir que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e quem sabe, hoje é o dia do nosso milagre, hoje é o dia da realização do nosso impossível. Quem sabe é Deus. Amém? Senhor, nós queremos entregar este dia a Ti, declarar o quanto é bom podermos orar nesta manhã, podermos lhe agradecer, lhe bendizer, entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, porque confiamos em Ti, confiamos nas Suas promessas, confiamos nos Teus planos e confiamos que os Seus caminhos são os melhores, é o melhor para nós. Tu és santo, Tu és perfeito, e eu sei que em todas as dificuldades o Senhor está conosco. Hoje o Senhor nos trouxe a reflexão para pensarmos sobre o que é possível para Ti e entendemos através da Tua palavra que nada é impossível para Ti, que mesmo que pareça impossível para o homem, para Ti é possível. Deus, talvez o não tenha chegado para nós, ou talvez hoje seja o dia do nosso sim. Em tudo eu lhe peço, esteja conosco. Em tudo eu lhe peço, continue conosco. Se existe, Senhor, alguma dor que precisa ser curada, eu creio que o Senhor cura. Se existe um coração que precisa ser consolado, eu creio que o Senhor consola. Se existe, Senhor, alguém sem emprego, sem renda, com muita necessidade, eu creio que o Senhor é o Deus de provisão. Se existe, Pai, algum impossível, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível para a minha vida e para a vida de cada um. Toma, Senhor, a nossa vida nas Suas mãos, o nosso dia, nos use através... Seja, Senhor, o nosso Deus e nos use para Ti, Pai. Nos use, Senhor, para trazer palavras de conforto ao próximo. Nos use para sermos luz no meio das trevas, Pai. E que o Seu nome seja glorificado neste dia. Que o Senhor seja para sempre enaltecido. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.